Oi gente, sejam sempre bem-vindos ao nosso canal para a gente falar sobre comunicação. E neste primeiro vídeo do ano eu resolvi trazer um pouco sobre as tendências na área de criação de conteúdo para 2024. Na verdade eu estava até devendo para vocês um vídeo sobre o RD Summit, que foi um evento de marketing digital e produção de conteúdo que eu participei agora no finalzinho de 2023. Então eu vou trazer aqui para vocês alguns insights do evento e também alguns comentários da nossa área, do nosso mercado de marketing digital e produção de conteúdo. Então vamos lá falar um pouco sobre as tendências na nossa área, o que é que está acontecendo por aqui e o que promete bombar em 2024. Primeiramente, vou logo falar sobre a inteligência artificial e como é que ela vem impactando na criação de conteúdo. Sem dúvida, a IA, a inteligência artificial, é um dos assuntos do momento, está sendo trending, não só na nossa área de comunicação, mas está permeando aí por toda a nossa vida. E realmente ela vem sendo cada vez mais aprimorada e já está impactando bastante o nosso mercado. Já existe uma gama de aplicativos e ferramentas de inteligência artificial que estão ajudando na criação de conteúdo. Outros aplicativos bem conhecidos da gente do marketing que estão implementando novas funções de inteligência artificial, como a exemplo do Canva, do Adobe, vários editores de vídeo, como o CapCut, que muita gente usa para editar os microvídeos, aplicativos para criação de texto, pois esse aí vou falar um pouco mais na frente, que impacta bastante, quem trabalha na produção de conteúdo, quem trabalha fazendo redação de SEO, e jornalistas, diretamente também. Mas o meu objetivo neste vídeo não é nem detalhar sobre cada ferramenta e o que é que ela faz, mas como a inteligência artificial vem impactando na nossa produção de conteúdo. Primeiramente, eu confesso que a minha primeira reação, quando eu comecei a perceber o surgimento e aprimoramento dessas ferramentas de inteligência artificial, foi de uma certa maneira achar que ela pode acabar ou diminuir um pouco o nosso espaço, como comunicadores, como profissionais de marketing, de jornalismo, enfim, de criação de conteúdo. É aquela velha questão, será que os robôs vão substituir pessoas? Porque realmente é um pouquinho assustador, Algumas ferramentas como o ChatGPT, por exemplo, que eu acredito que muitos já ouviram falar, faz muita coisa mesmo, Capaz de fazer textos, gerar imagens. E aí, tá substituindo o que a gente faz, o que é que o jornalista faz, o que é que o design faz. Não só isso, essas ferramentas ajudam não só na criação, mas de planejamento, de pesquisas de mercado, enfim, tem uma utilização bem ampla, Só que aqui eu estou delimitando para a gente falar um pouco sobre criação de conteúdo. E tem outras ferramentas também que trocam a nossa cara por imagens artificiais, por avatares. E isso impacta já bastante no caso da criação de vídeos. Mas claro, tem seu super lado positivo, a tecnologia ela vem geralmente para ajudar a gente. A questão é como é que a gente vai usar. E ao meu ver, a principal preocupação são questões éticas e de regulamentação dessas tecnologias. Porque, por exemplo, voltando, não há tanto tempo assim, mas quando eu era da faculdade, por exemplo, há um pouco mais de 15 anos, eu já falei aqui pra vocês, eu me formei em 2008, então eu fiz jornalismo no começo de 2005 até o final de 2008. E claro, já existiam computadores, mas muitas das nossas provas a gente fazia à mão, no papel pautado, a gente respondia questões enormes lá escrevendo manualmente. Então, sempre que a gente escrevia algo na mão, a gente não podia fazer grandes edições, ainda mais se fosse de caneta, Errou, tinha aquela coisa feia que a gente riscava um pouquinho, ou tinha que pedir outro papel, Então, quando a gente vai para o computador, as coisas facilitam bastante. E na questão de ortografia, vamos, sei lá, a gente sai do papel pautado para o Word, a gente já sente uma evolução bem grande, que vem para ajudar, por exemplo, em correções básicas de ortografia, de concordâncias, de vírgulas, pontuação. Então essa tecnologia de quando a gente já vai para o computador, do simples Word, já vem ajudar bastante. Agora, é claro, desde que você conheça o básico, desde que você tenha a base. E essas novas ferramentas na produção de texto, por exemplo, ela é realmente disparadamente incrível, Ela é capaz de gerar textos do nada teoricamente, porque ela pega informações de um banco de dados. Então eu acredito particularmente que ela não vem substituir, mas ela vem ajudar esse profissional de redação na otimização dos seus conteúdos. Questões de pesquisas, de dados, de algumas ideias, mas sempre com a grande importância de a gente fazer essa revisão,
No caso aí falando do conteúdo jornalístico, por exemplo, não dispensa uma revisão, não dispensa também que a gente coloque um pouco da nossa identidade nos textos, senão vai sempre sair um conteúdo muito parecido, né? Se você pensar que é tudo de um banco de dados e eu vou colocar lá e ele vai só reproduzir, vai criar aquele mais do mesmo que a gente já vê na internet. Então que essas ferramentas venham lhe ajudar, né? Como eu falei lá do Word, seja em correções, seja em pesquisa, que você revise, que você coloque sua identidade também, que no caso do conteúdo jornalístico, principalmente, que não dispense a nossa apuração. Sim, eu acredito que é bem relevante e pode agilizar bastante a nossa produção. E agora falando das deepfakes, que na verdade eu tô falando aqui como tendência, porque todo mundo tá falando de deepfake, mas já é algo que a gente vem falando nos últimos 5 anos, né? Que já existe, inclusive teve vários problemas em campanhas políticas por causa das deepfakes. Só que agora está muito mais acessível. E só para quem não sabe, fake news, por exemplo, é a informação falsa, né? É a notícia falsa, que muitas vezes se pegam elementos e links parecidos com portais de notícias conhecidos e fazem essa alteração com um layout parecido, já para enganar de propósito as pessoas. E já as deepfakes é manipular, por exemplo, imagem e áudio e dá a entender que foi aquela pessoa que gravou aquele vídeo, quando na verdade foi uma manipulação de imagens. Então, como eu falei, o primeiro problema é que isso está muito mais acessível para todo mundo fazer essas deepfakes. Tem sim seu lado legal, que é, por exemplo, digamos que hoje eu não posso gravar o vídeo porque minha voz está ruim. Gravar um vídeo aqui para vocês requer um pouco mais de tempo, de preparação. Não é tão simples assim gravar um vídeo. Então eu poderia, por exemplo, com essas ferramentas, pegar a minha própria imagem e meu banco de voz também, né, de palavras, e subir um vídeo de inteligência artificial, né, como se fosse um avatar meu. Sim, isso pode ser uma coisa muito boa também, mas como é que a gente vai saber o que é real e o que é artificial? Aí é que eu falei sobre as questões éticas e de regulamentação que a gente precisa. Principalmente com um pouco de medo até de alguma pessoa lá do outro lado do mundo, ou até aqui perto mesmo, pegar alguma imagem minha. Eu, por exemplo, já gravei vários vídeos aqui para o nosso canal e outro canal que eu tenho também, já participei de entrevistas. Enfim, eu como jornalista, eu tenho mais banco de imagens, de voz. Alguma pessoa pegar a minha imagem e manipular ela, essa é uma questão, né, bem problemática. E mesmo que eu mesma use a inteligência artificial para criar uma imagem artificial, como é que a pessoa vai saber o que é real e o que não é? E claro que se a gente olhar um pouco lá atrás das deepfakes antigas, né, de imagens geradas por inteligência artificial, há algum tempinho atrás dava para perceber, não, mas aqui eu reconheço que é uma deepfake, a boca tá se mexendo esquisito, a imagem, os dedos estão esquisitos. Mas a ideia é que realmente a tecnologia ela avança muito veloz. Então já está chegando a certo ponto de ficar imperceptível o que é o que não é aquela imagem gerada por IA. E aí o que cabe também, né, a nossa legislação brasileira, que ela é devagar, né, enfim, mas a gente tem que correr bem ligeiro, né, porque enquanto ainda está tentando regulamentar coisas que já passaram, a tecnologia está vindo aí bem rápida e em questões de desinformação isso é muito grave. Então são alguns pontos que a gente precisa correr, porque é fake news, é deepfake, é todo mundo com acesso a manipular imagens, a manipular conteúdo, a gerar conteúdo sem qualquer apuração. E aí volta um pouco da importância do jornalismo, mas é conversa para outro vídeo, né? Se a gente for falar sobre desinformação, sobre conteúdo jornalístico e até a retirada do nosso diploma lá em 2009. Mas tem esse lado muito ruim que eu acho que a inteligência artificial, com essa velocidade que está caminhando, em também abrir espaço para potencializar a desinformação aqui na internet. Então seria muito interessante, por exemplo, se a gente tivesse, seja uma foto, seja um vídeo, seja um texto, que tivesse de alguma forma, alguma comprovação, que a gente pudesse identificar que aquele conteúdo foi gerado por inteligência artificial. Mas como as mídias sociais, que, por exemplo, vieram com uma proposta muito legal de conectar pessoas, de propagação de informação, de democratização de informação de uma certa maneira, no início, também tem suas questões negativas. Assim como a inteligência artificial na criação de conteúdo. Tem esses lados que a gente precisa ficar atento e cobrar, né, por regulamentação, como também sim tem seu lado bom em criar coisas incríveis, em agilizar nossa produção de conteúdo, de uma certa forma deixar com que a parte mais operacional fique com a inteligência artificial, para que a gente possa ficar mais com o lado criativo e estratégico.
Então no RD Summit, como eu falei para vocês, que eu participei agora no finalzinho de 2023, que é um evento de marketing e vendas, e eu foquei, claro, mais na parte de produção de conteúdo, praticamente todas as palestras falaram um pouco sobre o impacto da inteligência artificial na criação de conteúdo, e sem dúvida vai ser um dos assuntos mais falados da nossa área em 2024. E falando um pouco sobre as outras tendências para 2024, ou na verdade que tendem a continuar fazendo sentido na nossa área em 2024, é o conteúdo em vídeo. Realmente os vídeos vieram para ficar na internet. Hoje a gente está vendo cada vez mais essa produção audiovisual em alta, nos seus multiformatos, sejam vídeos longos ou vídeos curtos, mas os microvídeos, né, esses vídeos curtinhos como TikTok, Shorts e Reels, eles continuam em ascensão e é o que realmente vem engajando mais as pessoas nas mídias sociais. A criação de conteúdo inédito, inclusive, né? Porque, claro que tem as trends, que a gente quer repetir as tendências, os vídeos que viralizaram, mas como a internet está sendo, e até mais com o que eu falei agora, a inteligência artificial, né? Ela vem para ajudar, mas ao mesmo tempo, se a gente não coloca a nossa identidade, a gente está produzindo o mais do mesmo. Então os conteúdos eles começam a ficar cada vez mais parecidos. Então eu usar aquele modelo, né, lá do TikTok e só reproduzir ele e sempre só fazer reproduções, pode até um ou outro viralizar. Mas será que eu vou estar me conectando com a minha audiência se eu não coloco minha identidade? E será que depois, se eu só faço reproduções, esse conteúdo vai continuar a ser entregue? E aí uma coisa muito legal que eu vi lá no RD Summit, né, de uma das palestras, era um slide que dizia bem assim, né, em um dos palestrantes: será que a inteligência artificial ela vem para democratizar ou pasteurizar a produção de conteúdo? Então essas ferramentas ela vem ajudando cada vez mais a gente. Todo mundo hoje consegue fazer uma edição de vídeo, por exemplo, bem fácil. Já existem ferramentas bem acessíveis, né, para a gente editar vídeo, como eu disse, usando inteligência artificial. Mas aí a gente não pode esquecer a nossa criatividade. E eu acredito sim que para 2024 esses conteúdos que sejam autênticos, que sejam criativos, eles têm um destaque. Então é isso, gente. Como eu falei para vocês, a minha ideia era mais falar o que é que está se comentando na nossa área de criação de conteúdo para 2024, para que vocês fiquem por dentro dessas questões, pesquisem, questionem. E ao longo deste ano eu prometo trazer mais vídeos para vocês sobre criação de conteúdo, sobre as mídias sociais, assessoria de imprensa também, que eu não esqueço. Muitas pessoas que estão aqui no nosso canal é porque adoram quando eu gravo nossos conteúdos sobre assessoria de imprensa. E que mais outros assuntos de comunicação vocês quiserem ver por aqui. E só antes de encerrar, para quem ainda não é inscrito no nosso canal, não se esquece de se inscrever para ficar por dentro dos nossos próximos vídeos. E se vocês gostaram deste vídeo também, deixa aqui um like para eu entender se esse conteúdo foi relevante para vocês. E a gente se vê nos próximos vídeos.